Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vindo para mais uma aula da minha Semana Saudável. Eu sou a Dani Faria Lima e você está no maior movimento da alimentação saudável do Brasil, que já ajudou milhares de pessoas em todas as suas edições. Estamos no comecinho da jornada. Hoje é a nossa segunda aula e você vai aprender durante a semana como mudar os seus hábitos alimentares para conquistar uma vida com mais qualidade, entrando em forma, eliminando sintomas de doenças, alimentando melhor a sua família. E na aula de hoje você vai aprender que existem alimentos que podem estar minando a sua saúde. Sabia disso? Só que antes de te contar quais são esses alimentos que podem estar atrapalhando aí o equilíbrio do seu corpo e o seu processo de emagrecimento, preciso saber se você já assistiu à aula 1. Sabe por quê? O conteúdo da Semana Saudável é sequencial. Para que você absorva bem o conhecimento da aula de hoje, é fundamental que você tenha assistido à aula anterior. Então, se você não assistiu ainda, pause aqui esse vídeo, assista a aula 1 e depois retome os seus estudos bem aqui. Cada aula, além de te oferecer um conhecimento, propõe algumas tarefas. A tarefa da aula 1 é muito simples, é preencher um questionário, onde iremos identificar qual ponto do caminho você está. É muito importante você se identificar, pois a partir disso saberá com mais precisão quais são as medidas que deverá tomar para mudar os seus hábitos. E no final, o questionário vai te apresentar um resultado e eu quero muito saber qual foi o seu. Compartilhe comigo no post da aula 1 que está publicado no feed do meu Instagram e você vai ver quantas pessoas estão caminhando junto com você. Antes de iniciarmos a aula 2, quero recapitular um conceito muito importante para você jamais esquecer. Adote a alimentação como uma atitude de autocuidado na sua vida, um ato sagrado de amor e respeito com você. Que ter uma alimentação saudável não é comer de forma restrita o resto da sua vida. Esses anos que eu venho me dedicando em compartilhar a minha alimentação no Instagram e na minha comunidade saudável, acompanhando de perto a relação das pessoas com a comida, percebi que a grande maioria sofre para lidar com algo tão simples e básico do cotidiano, o ato de comer. As pessoas estão sofrendo ao sentarem na mesa, sofrendo na hora de comprar a comida, sofrendo na hora de preparar, sofrendo na hora de escolher o que põe no prato. Elas têm medo de errar. Será que eu estou escolhendo certo, fazendo certo, comendo certo? E fica tão evidente como uma relação complicada com a comida tem o poder de afetar a qualidade de vida de uma família. Veja só. Se você se identifica ou conhece alguém passando por isso. Faço dieta, emagreço e depois volto a engordar tudo de novo, não consigo manter. Começo certinho, mas depois desanimo, não tenho força de vontade. Não consigo controlar a minha fome. Quer saber? Não aguento mais esse assunto, para falar a verdade. São tantas informações, nem sei se eu tô fazendo é certo ou errado. Deixa eu te falar uma coisa. Emagrecer virou uma obsessão. Até quem é magro fala de emagrecimento e tem a sua atenção tomada para qualquer notícia que fala desse assunto. Meu objetivo aqui é fazer com que você entenda, assim como as alunas da minha comunidade aprenderam, que existe um caminho diferente além de uma dieta restrita para comer de uma forma mais saudável, entrar em forma sem passar fome e pensar em comida 24 horas. Eu já fiz muitas dietas e sei que quem vive em dieta mal consegue desfrutar de outras coisas na vida, além de muitas vezes alterar o ambiente em que vive. Veja bem, eu não estou falando que dieta é algo ruim. Quem está acima do peso precisa sim de uma reeducação alimentar e uma dieta para emagrecer.
Mas ao conquistar os seus objetivos, precisa praticar o que aprendeu sem depender de uma folha de papel eternamente. O que infelizmente acontece é que a grande maioria não aprende o principal enquanto emagrece: a preparar uma comida saudável e gostosa para se manter nesse novo estilo de vida. Gastam o tempo pesquisando alimentos que emagrecem, chás que queimam gordura, bebidas energéticas, buscam um monte de atalhos. Gastam o tempo, por exemplo, pesquisando quais os benefícios da cenoura, se o organismo vai absorver melhor os seus nutrientes crua ou cozida, e não se dedica no principal: como deixar a cenoura mais gostosa no seu prato para não enjoar de comer cenoura. Isso é o principal. Se você não aprende a preparar uma comida de uma forma saborosa, você vai enjoar e vai voltar a comer as mesmas coisas de antes. O grande segredo está em fazer o simples, pessoal, bem feito. Uma abóbora assada com especiarias, brócolis na manteiga com um pouquinho de queijo, um peito de frango bem temperado e suculento e não seco esturricado lá na panela. Uma sopa cremosa acompanhada de uma farofinha bem crocante de castanhas, uma berinjela empanada, um escondidinho mais low carb, batatinhas no forno que mais parecem batatinhas fritas, mas não são. O segredo em manter um estilo de vida saudável está em comer o simples, bem feitinho. Se você não está se empenhando nisso, a sua vida vai ser marcada por um vai e vem, de emagrecer e engordar, de comer sem graça e de jacar. E nenhum desses lados você estará feliz. Infeliz de um lado, enjoando de comer sempre as mesmas coisas, ou infeliz do outro, acima do seu peso e sem saúde. E você tem o direito de se sentir feliz, de sentir alegria no ato de comer e estar de bem com o seu corpo. Quem vive assim, sempre dentro de uma dieta diferente, tentando emagrecer, não está se dedicando em aprender o segredo do que vai garantir o seu emagrecimento definitivo. Quando se aprende a preparar uma comida saudável e gostosa, você sente o mesmo prazer em comer e vai amar praticar os seus novos hábitos alimentares. E eu já te falei que não precisa ser uma chefe de cozinha como eu. Até quem não sabe cozinhar aprende com as receitas que eu ensino. A minha vida atual está em me dedicar a ensinar mulheres e homens também, como conquistar a saúde, entrar em forma, cuidar melhor da alimentação da família, não deixando faltar na mesa o principal: uma comida saudável e gostosa. Eu já eliminei 10 quilos e assim, são 10 quilos com saúde, são 10 quilos sem dor. Eu digo, não são 10 quilos de gordura, são 10 quilos sem eu saber o que são enxaqueca, sem saber o que é dor na lombar, sem saber o que é um choro. E o que foi transformador, assim, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, é eu perder meu emprego nesse caminho e eu colocar em prática a venda das granolas, né? Sim, o curso tem feito uma diferença enorme na minha vida, porque eu consegui perder peso, eu tinha cândida de repetição, essa alimentação sarou isso que nenhum médico tinha resolvido até hoje, né? Eu tô podendo ajudar minha filha, que passou no concurso do Corpo de Bombeiro e tem algumas restrições alimentares, não pode nada de leite e derivados. O resultado mais importante para mim foi, através da comunidade, resgatar esse amor, essa paixão em cozinhar. Ver a minha família ali se alimentando, felizes, empolgados com a comida gostosa, saborosa, saudável. E dessa forma eles se sentirem amados, sabe? Através de um alimento bem feito e gostoso, feito pela mãe.
isso para mim não tem preço. O meu objetivo aqui é ajudar você a melhorar a sua relação com a comida, comendo melhor e não comendo pouco, comendo uma quantidade que te satisfaça, que seja saudável e saborosa, para que passe longe a informação da sua cabeça que você vive em uma prisão. Já existem inúmeras pesquisas apontando quanto dietas restritivas demais acabam ocasionando transtornos psicológicos nas pessoas, e a grande maioria acaba voltando a ganhar o peso que perdeu. Você vai escutar que é porque é fraca, que não tem força de vontade, e não é por isso. Tudo bem, você pode até ter relaxado um pouco, não tenha se dedicado como deveria, não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, mas não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Mas ter a estrutura psicológica alterada por conta de uma dieta restritiva demais torna uma missão difícil, impossível de ter resultado, porque tudo começa aqui, no nosso cérebro. Só para citar uma das coisas que acontecem quando privamos o nosso corpo de comida. Caloria é fonte de energia e isso oferece proteção ao corpo. Na falta dela, o cérebro enxerga isso como um problema. É como se ele dissesse: eita, e agora? A primeira coisa que ele faz para te proteger é aumentar o seu apetite, porque ele entende que se não está entrando comida, talvez seja porque você esteja sem fome. Olha só, ele também vai te proteger diminuindo o seu metabolismo, porque se não está entrando energia através da comida, ele vai guardar aquela energia que tem lá como reserva. Ou seja, ele não vai queimar aquela gordura lá estocada. Por isso que viver em uma dieta é viver pensando em comida 24 horas. É o seu cérebro trabalhando para não faltar energia para você. Só que nem sempre ele escolhe os melhores caminhos. Por isso precisamos facilitar a sua vida, reeducando os nossos hábitos sem que o corpo sinta a ameaça. Anote isso para você não esquecer. O caminho para se manter em uma alimentação saudável, emagrecer e não engordar nunca mais é um só. Nos alimentarmos de uma comida natural, bem preparada e gostosa. Dessa forma, a gente atende às necessidades do corpo, oferecendo os nutrientes que ele precisa. Um corpo nutrido se sente satisfeito com mais facilidade e não pensa em comida o tempo inteiro. Assim, eliminamos sintomas ruins e desconfortos do dia a dia. Melhora o nosso humor, a nossa capacidade de concentração, sentimos mais bem-estar e energia para fazer outras atividades. Quando atendemos às demandas do nosso corpo com comida de verdade, ele cuida de se equilibrar, de se restabelecer e se manter em forma. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que muita gente não sabe o que é comida de verdade? Afinal, crescemos comendo no café da manhã pão com margarina, queijo e presunto, tomando leite com achocolatado, comendo salgadinhos, bolachas, mandando aquele prato de macarrão no almoço. E à noite, depois de um dia cansativo, nada melhor do que qualquer congelado no micro-ondas para resolver essa parada. Pois é, Zé. Isso não é comida de verdade. Não estou aqui falando que para você ser saudável deva eliminar qualquer um desses alimentos para o resto da sua vida. Longe de mim anunciar para você que para você ser saudável nunca mais vai comer um pedaço de pizza com seus amigos ou nunca mais vai tomar um sorvete com seu filho. Mas sim, ter saúde pede que você aumente a ingestão de alimentos mais naturais e diminua o consumo desses alimentos que não são considerados comida de verdade, e sim alimentos que passaram por um processo de industrialização muito grande. São os famosos
ultraprocessados que eu tanto falo, macarrão instantâneo, embutidos, enlatados, molhos prontos de caixinha, refrigerantes, salgadinhos, bolachinha recheada, pães de forma, carnes processadas, sucrilhos, temperos prontos completos. São alimentos que perderam as suas características essenciais no processo de fabricação. Perderam seus nutrientes, além de receberem uma grande adição de açúcar, realçadores de sabor, ingredientes químicos para estabilizar, conservar e durar uma vida na prateleira do mercado. O corpo não reconhece mais como um alimento próprio para ele, que veio da natureza. A princípio, esse tipo de alimento oferece energia através das calorias. Mas, como não oferece nutrientes, o corpo demora para sentir-se satisfeito. Por isso é difícil comer só um pedacinho de pão, de bolo, algumas bolachinhas recheadas. Geralmente, comemos até estufar ou acabar o pacote. Muitas pessoas cometem esse erro de começar uma dieta cortando tudo o que comia anteriormente, sem se preocupar com o que colocar no lugar. Se preparar é o grande segredo para se obter sucesso em qualquer mudança alimentar. Mas esse é assunto da nossa próxima aula. Hoje eu quero despertar a sua atenção para os alimentos que podem estar minando a sua saúde e que merecem mais a sua atenção. Mas veja bem, a minha intenção não é te apresentar vilões, igual muitos fazem, criando terrorismo na vida das pessoas, deixando elas com tanto medo a ponto de ter receio até do que é saudável. Esse exagero de regras e cuidados tem afetado o bom senso das pessoas. Certo dia eu preparei um suco de laranja com cenoura e mamão. Escuta essa, vai escutando. E uma pessoa me perguntou: crianças acima de 2 anos podem tomar? Gente, se uma criança não puder comer mamão, laranja, cenoura, o que mais essa criança vai poder comer? Danoninho? Suquinho do Bob Esponja? Bolachinha de maisena? A maneira de falar sobre o que não é saudável tem traumatizado as pessoas e elas estão perdendo a noção do que realmente deva ser questionado. Mas até eu entendo. Às vezes eu também me confundo. Toda hora surge um alimento milagroso ou um vilão. E tudo isso tem gerado um estresse nas pessoas que estão perdendo a direção do caminho que antes era óbvio. O receio de comer um inimigo tem deixado muita gente neurótica até na hora de escolher um frango, tomate, peixe, folhas de salada. Esse excesso de regras tem tirado a paz das pessoas na hora de comer. Não permita que isso tome conta de você e contamine a sua família. Ainda bem, gente, que eu mudei a minha relação com a comida antes que isso afetasse os meus filhos. Essa culpa que talvez você sinta em achar que está fazendo tudo errado te paralisa a um ponto que você não consegue sair do lugar. Se você está acima do peso ou enfrentando uma doença como diabetes, hipertensão, colesterol alto, depressão, uma síndrome metabólica, doenças autoimunes, obviamente precisa melhorar a qualidade da sua alimentação. Escolher melhor os alimentos que compra, isso é um fato, mas ser saudável não é ser perfeito. 100% puro, quase que um ser imaculado. Vai precisar se empenhar para saber quais são os alimentos que vão ajudar você no seu processo e quais são os alimentos que não colaboram, além de atrapalhar a conquista dos seus resultados. Além da questão do emagrecimento, que é visível a necessidade de mudança alimentar, muitas vezes não associamos pequenos desconfortos do dia a dia à alimentação. Sim,
Existem alimentos que minam a nossa saúde e não damos importância muitas vezes a uma dor de cabeça que aparece do nada, uma crise alérgica de rinite ou sinusite, dermatites pelo corpo, vermelhidão e coceira nos olhos, cansaço pela manhã, concentração nas atividades, insônia, ansiedade, por aí vai. A partir de agora, vamos falar de alguns ingredientes comuns na rotina da alimentação da maioria das pessoas, que a ciência vem nos provando com muitas evidências que minam a saúde, contribuem para o aumento de peso e o surgimento de diversas doenças. Açúcar, bebidas alcoólicas, farinhas refinadas, gorduras hidrogenadas, aditivos químicos, glutamato monossódico são os principais. A ciência aponta cada vez mais o quanto esses ingredientes desencadeiam processos inflamatórios no organismo, causando problemas que afetam desde o sistema gastrointestinal até o cérebro. Já existem estudos que associam transtornos mentais, depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer, ao uso constante desses ingredientes. É importante saber que existe uma regulamentação para o uso de uma determinada substância em um alimento. Quando um produto é criado, ele passa por uma avaliação. Se aquela quantidade de uma determinada substância pode afetar ou não a saúde de uma pessoa. A quantidade de um aditivo químico presente em apenas uma latinha de refrigerante passa a ser segura. Você toma uma lata de refrigerante e não morre imediatamente intoxicado e também não acorda no outro dia obeso. Porém, não existe uma regulamentação dizendo a quantidade a ser consumida desses alimentos. Podemos beber e comer, pouco ou muito. Quantas pessoas matam a sede com refrigerante? E não é só isso. Passa o dia todo se alimentando de outras coisas, cheios de aditivos químicos, açúcar, farinhas, gorduras hidrogenadas, ultrapassando a capacidade do corpo de suportar tantos ingredientes artificiais. Sintomas que aparentam ser do nada, nunca é do nada. O corpo provavelmente já sofria e apenas não se manifestava. Não esqueço de uma história que eu escutei alguns anos atrás. Uma mulher enfrentava a dificuldade de cuidar do marido que tinha acabado de sofrer um AVC e perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. Ela disse assim: "Minha vida estava perfeita, até o meu esposo sofrer um AVC do nada. Um dia ele estava bem, no outro ele estava na UTI quase dado como morto. Mas graças a Deus ele sobreviveu." Ela continuou: "Muito difícil cuidar dele sozinha. Como ele pesa mais de 120 quilos, dar banho nele, trocar as suas roupas é muito trabalhoso." E eu vou parar por aqui e dizer para vocês que ela não relacionava a obesidade do marido como uma falta de saúde. Um corpo que carrega mais de 120 quilos está sobrevivendo ao invés de viver a plenitude que merece, enfrentando há muito tempo diversos processos inflamatórios, porém sem apresentar sintomas. Se você ainda consome muitos desses ingredientes, sente sintomas que te incomodam, vive tentando descobrir o que possa ser, remediando, saiba que você pode resolver esses desconfortos diminuindo ou eliminando o consumo desses ingredientes. Assim você não desgasta o seu corpo, o forçando a processar algo que está fazendo mal para ele. Gente, eu falo das bolachinhas recheadas, dos biscoitinhos, salgadinho, cookie, chocolate, doce de leite, sucrilho, sorvete, Nutella, achocolatado, sucos de caixinha, pães industriais, bolo, margarina, óleos refinados, molhos prontos, massa de macarrão, carne processada e a lista segue longa. O consumo em excesso desses alimentos desregula o metabolismo, compromete as funções hormonais,
provoca inflamação sistêmica e distúrbios como resistência à insulina, diabetes e obesidade. Alimentos com alta concentração de açúcar e farinhas refinadas também provocam desequilíbrio das bactérias intestinais, aumentando a população de bactérias ruins, e isso gera um processo inflamatório. Alimentos com glúten e laticínios também apresentam proteínas inflamatórias, capazes de causar desequilíbrio na flora intestinal. Uma inflamação no intestino pode espalhar pelo seu corpo todo, sabia? Esses ingredientes que o corpo tem dificuldade em digerir, processar, acabam ferindo as mucosas do intestino, deixando elas mais permeáveis. O que está dentro do intestino acaba atravessando esse revestimento e se espalhando na corrente sanguínea. Isso com frequência faz o corpo viver inflamado. Como assim, Dani? Inflamado? Essa inflamação se manifesta em forma de asma, alergias respiratórias, problemas de pele, enxaqueca, dores nas articulações, outros problemas que você nunca havia relacionado com a alimentação. O que está dentro do nosso intestino é um material que precisa ser descartado. Fazer cocô, Brasil. Você sabia que o termo enfesado, quando usamos para falar de uma pessoa assim, mal-humorada, irritada, tipo, você tá enfesado, deixa você falar, veio de cheio de fezes? Uma pessoa cheia de fezes tem acumulado o que há de pior nela, gente, a merda. Por isso, a sua permanência dentro do corpo e vazamento na corrente sanguínea pode ocasionar problemas mais graves, como infecções generalizadas. E mais uma observação importante aqui. Pode haver algum alimento saudável que possa estar minando a sua saúde também, caso você seja intolerante a ele. O meu filho Guilherme, por exemplo, tem intolerância severa à clara do ovo, e as reações surgem pelo corpo dele através de alergias e aumento de coriza. Existem exames para diagnosticar isso, mas a autoobservação é o diagnóstico mais eficiente. Outro ponto importante é que a maioria desses alimentos com muito açúcar, farinha e gorduras estimula o consumo excessivo, criando uma relação de dependência difícil de abandonar. Funciona assim. O nosso cérebro, ele tem receptores de recompensas. Ele é acionado muito rápido e responde com prazer assim que comemos um alimento com muito açúcar ou gordura. Os dois juntos, então, se tornam uma bomba de prazer. Por isso é inevitável comer uma cheesecake sem fazer assim, que delícia. O prazer é tanto que a gente até geme. Sim, por isso tem esse efeito viciante. Quanto mais eu como, eu quero comer. E cada vez mais eu dependo de uma quantidade maior para sentir aquela mesma sensação de prazer. Apesar do açúcar ter o poder de viciar, não podemos nos culpar por comer um pedaço de bolo como se estivéssemos consumindo uma droga. Não é assim. O doce faz parte do nosso paladar e podemos adoçar com mais saúde, escolhendo as melhores opções para cada preparo e consumindo com moderação. Te digo mais. O X da questão não é a qualidade do açúcar, se ele é demerara, orgânico, de canas silvestres colhidas na primavera. O problema com o açúcar está nas quantidades que as pessoas estão usando para adoçar. O paladar do brasileiro é extremamente doce, pessoal. A gente aprendeu a adoçar até o que não precisa ser adoçado, como chás, cafés, vitaminas de frutas. Muitas vezes é impossível sentir o gosto real de um preparo de tanto açúcar. Já viu? Bolo de cenoura sem gosto de cenoura? Doce de abóbora sem gosto de abóbora e por aí vai.
Comer saudável não é eliminar o doce, é diminuir a quantidade de açúcar nos preparos e comer com menos frequência. Alimentos não são drogas. O bolo da sua avó não vai te matar. Você só não pode comer meia forma do bolo da sua avó, entende? Diminua gradativamente. Ajuste as quantidades e a frequência. Não precisa comer algo doce todos os dias. Vá fazendo assim até se habituar com um paladar menos doce, com menos dependência e com mais liberdade. Porém, hoje trago um desafio para você. Apesar das evidências, não só da ciência, basta olhar para o lado e ver a quantidade de pessoas que estão acima do peso por conta do consumo desses alimentos. Ainda assim, sem você diminuir ou eliminar da sua alimentação, não tem como saber qual seria o impacto deles na sua saúde, na sua aparência e na sua vida. Será que leites e derivados te causam gases e inchaço na barriga? Será mesmo o glúten o causador da sua dor de cabeça? Será que o pão está atrapalhando o funcionamento do seu intestino e é por isso que você não evacua? A ciência sugere que sim, mas a verdade é que você só vai saber testando. Não estou aqui sugerindo para cortar tudo da sua alimentação, mas vale a experiência de eliminar por pelo menos 30 dias algum desses ingredientes que você acredita estar te fazendo mal. Pode ser 1, 2, 3, retire o que for possível. Não adianta ir com sede ao pote, aproveitar a força de vontade inicial e fazer algo radical que vai ser muito difícil você sustentar. Faça escolhas. Vai ser a farinha de trigo? Leite e derivados? Açúcar? Gorduras sintéticas? Vale a pena dar essa chance ao seu corpo para ele se recuperar. Com apenas 30 dias você vai descobrir o tamanho do impacto que isso pode causar na sua vida. Pense assim: ninguém está falando para você nunca mais. É apenas um experimento. O alimento que você eliminou continuará lá no mercado. Se no final dos 30 dias você achar que isso não fez sentido para você, você é livre para voltar a comer. Assim como essa experiência pode revelar o quanto está valendo a pena estar sem ele. Muitas pessoas emagrecem e se sentem incrivelmente bem. E essa sensação de bem-estar supera o desejo de comer o que foi eliminado. Quando comem, comem pouco e algumas pessoas não comem nunca mais. Você vai aprender a seguir o seu protocolo, o que você testou e validou com a sua determinação. Vai fazer escolhas com mais consciência e isso é libertador. Nesses 30 dias, não se trapaceie. Escolha bem qual vai ser o ingrediente e elimine. Lembre-se, é só por 30 dias e não para sempre. Não será fácil, mas é totalmente possível. Se concentre em fazer boas escolhas no mercado. Confira os rótulos e capriche nos preparos em casa que tudo vai dar certo. A comida saborosa que garante qualquer mudança de hábito alimentar, lembra? No meu Instagram tem muitas receitas que vão te ajudar. Receitas fáceis de fazer, saborosas, sem a farinha de trigo, açúcar, gorduras ruins, leite, olha só. Já tem muita gente me perguntando se na minha comunidade saudável tem mais opções. Sim, são muitas receitas, justamente para atender a diversas demandas. Pãozinho sem glúten para o café da manhã, pratos com baixo teor de carboidratos, cheios de sabor, tortas sem farinhas e até sobremesas. Quem está na minha comunidade aprendeu que é possível sim se alimentar mais saudável sem nenhum sentimento de privação. Como as alunas dizem,
Nem parece que cortei o açúcar, não sinto falta. Sabe por que não sentem falta? Porque não foi tirado delas o principal, o prazer em comer. Com as receitas, elas conseguem eliminar os ingredientes ruins, fazer as substituições e ainda assim garantir pratos saudáveis incríveis, não só para elas, mas para a família toda. Agora é com você. Topa participar desse desafio? Evitar um desses ingredientes por 30 dias? Abaixo do vídeo aqui tem uma lista dos principais ingredientes que afetam a saúde do corpo. Dê uma olhada lá para te ajudar na sua decisão. Quero saber qual é o ingrediente que você vai evitar. Então escreva nos comentários do post da aula 2 que está no feed do meu Instagram. Não tenha medo. Tudo vai dar certo. Eu estou te preparando para isso. Na próxima aula falaremos sobre a importância do planejamento em uma mudança de hábitos alimentares. Não adianta eu falar que você precisa preparar mais a sua comida sem te orientar como fazer isso da melhor forma possível. Essa aula está imperdível, tô falando sério, hein? Do mais, eu quero saber a sua opinião da aula de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueça de escrever no post do meu feed qual foi o ingrediente que você escolheu para esse desafio. E eu te espero na quinta-feira para nossa próxima aula.